Bem, boa noite. Bem, é um prazer que eu dou início à segunda noite da Semana Jurídica, né, com a primeira sessão do Fórum de Educação Jurídica, para a qual foram convidados representantes, coordenadores ou professores dos cursos de Direito da região de Ribeirão Preto, né. Antes de fazer uma apresentação e dar início aos trabalhos da noite, eu acho que seria interessante, pelo menos, situar a razão da iniciativa, né, como já comunicado no convite que foi feito aos coordenadores, né, a nossa ideia é romper um certo isolamento que existe da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto em relação aos outros cursos da região, né. A região de Ribeirão Preto ela é bastante diversa, né. Ela tem uma grande oferta de cursos jurídicos, né, que tem contextos bastante diferentes, que tem realidades de funcionamento também bastante diferentes, e que, portanto, enfrentam problemas e desafios e têm que encontrar soluções para esses problemas e desafios, né. Nós não somos diferentes nesse sentido, né. Nós também temos desafios, problemas e situações que nós podemos sempre melhorar naquilo que é a nossa função, e no texto que todos receberam, né, é aquilo que nos une, que é a nossa função, né. Em última instância, nossa função é ensinar o direito, né. Então, dentro dessas diferenças que nós temos, nós eventualmente podemos ter problemas comuns, para os quais cada um de nós tem desenvolvido suas próprias soluções. A ideia é que nós comecemos a conversar para saber quais são os nossos problemas, e a partir desse compartilhamento, inclusive das soluções que nós temos para esses problemas, criar condições para um intercâmbio maior entre os cursos de Direito de Ribeirão Preto, né. Dessa maneira, a Faculdade de Ribeirão Preto cumpre também uma das suas missões, né, institucionais, porque o ensino do direito não se esgota na formação de bacharéis em direito, né. Então, as faculdades de direito têm uma função importante na definição do campo do direito, né, e a iniciativa de convidar os representantes dos cursos de direito da região quer criar esse espaço para que a gente possa cumprir essa função de maneira mais eficiente, né. Então, é com prazer que eu recebo os representantes da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Neto, filho ou neto, eu sempre digo filho, e também coordenador da Faculdade São Luís, o professor José Carlos de Oliveira, né. A professora Ana Carolina, que vem representando a Carolina Sede, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Moura Lacerda, e o professor aqui da casa, mais coordenador do curso de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de Ribeirão Preto, da UNAERP, professor Sebastião Sérgio da Silveira, né. E antes da gente começar as atividades, eu queria passar a palavra para o nosso diretor, né, o professor Humberto Celli Júnior, para iniciar os trabalhos. Bom, boa noite. Eu queria, antes de mais nada, dar a boa-vinda aos coordenadores de cursos, né? Acabei de conhecê-los, tive o prazer de conhecê-los, o professor José Carlos Oliveira, da Unesp, a professora Ana Carolina, do Moura Lacerda, né? O professor Sebastião, que é também o professor da casa, está aqui na qualidade de coordenador do curso da UNAERP. Eu acho que o mais importante é ressaltar aquilo que o professor Caio, acho que não omiti ninguém, quero saudar a professora Yara, os alunos, né? O mais importante a ressaltar daquilo que disse o professor Caio é essa primeira iniciativa, eu espero que seja a primeira de uma série de iniciativas, de estabelecer um contato efetivo, um diálogo efetivo com as outras universidades aqui de Ribeirão Preto e região. Então, acho que essa iniciativa é, de fato, muito importante. Acho que a gente precisa se conhecer um pouco melhor, não é?
E, como o professor Caio também pontuou, existem certamente problemas comuns, né? Eu acho que a gente discutindo esses problemas, a gente pode encontrar alguns caminhos, né? Então, a partir dessas discussões, em que a gente, espero, vai poder conhecer um pouquinho da realidade de cada uma das universidades, acredito que a gente possa ter boas ideias, né? Então, acho que o professor Caio foi muito feliz, ele e a sua equipe, a comissão, na concepção dessa semana jurídica, que também para a nossa faculdade não poderia ter sido essa temática mais importante, porque nós acabamos de aprovar na última congregação, que foi realizada dia 5 desse mês, um novo projeto político-pedagógico da faculdade, não é? A nossa faculdade já tem 8 anos e o seu projeto... É que a gente está gravando. Então, a formação do professor de Direito, assim como a formação do professor nas instituições de ensino superior, ela é uma tarefa da pós-graduação, né? Mas um exame dos cursos de pós-graduação mostra que a tarefa de uma formação pedagógica para o professor de Direito acaba sendo deixada como uma atividade opcional para o aluno que consegue obter seu título de mestre ou de doutor sem ter que se submeter a uma capacitação específica para a docência, né? E essa falta de uma capacitação docente, ela afeta bastante os cursos de Direito na medida em que os cursos de Direito têm que enfrentar realidades que vão se alterando, né? Nos últimos 20 anos, após um processo de ampliação do acesso dos brasileiros aos cursos superiores, iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso e continuado depois nos governos Lula e Dilma, nós observamos um ingresso de um público bastante diferente nas faculdades de Direito, né? Seja pelo acesso à faculdade de Direito, que começa a ser franqueado a pessoas, as pessoas de classe social mais pobre, né? Que passam a ter acesso à universidade, o que é, em alguma medida, uma consequência do projeto de universalização de acesso ao ensino básico, né, ao ensino fundamental. Então, e há políticas, né, de facilitação desse acesso, de abertura de novos cursos. Esses alunos eles chegam à faculdade, né, mas eles trazem para as faculdades nas quais eles entram certas demandas específicas, para as quais as faculdades às vezes não estão preparadas para responder, né? E isso exige do docente uma reflexão sobre a maneira de ensinar, né, sobre formas que sejam mais adequadas para a docência, para esse público diferente para o qual a faculdade de Direito não estava preparada para receber, né? Um outro desafio que a faculdade recebe também tem a ver com a juventude, né, e com as características bastante específicas que as gerações mais novas trazem para a sala de aula. Uma relação, uma maneira de encarar a relação com os professores, com a instituição, com a própria ideia de direito, né, com o próprio objeto que é ensinado nas escolas. E isso encontra, às vezes, professores que esperam alunos que são semelhantes a como nós fomos 20, 30 anos atrás na faculdade, né? E esse choque de gerações também demanda uma modificação da universidade, né? Então, me parece que esse é um cenário no qual a gente pode situar a discussão da formação pedagógica do docente de Direito, né? Uma formação que hoje aparece como mais urgente, tendo em vista as novas configurações que a instituição faculdade, né, a instituição universidade adota no Brasil, né? Tem no Brasil de hoje, né? Então, essa necessidade de formação, então, ela aparece de maneira
me parece, assim, eu vejo isso como bastante evidente e nas conversas que eu tenho com colegas isso também é confirmado, né? Boa noite. Então, a nossa ideia aqui, então, é começar a perguntar como que as instituições da região de Ribeirão Preto têm percebido essa necessidade, né? Assim, em grande medida, o texto que vocês receberam espelha como eu vejo o problema. Mas eu acho que para a gente ter uma visão mais global desse problema, é interessante que a gente tenha acesso às visões de todos e como cada um de vocês vê esse problema, né? Então, acho que eu abro a palavra, então, para quem quiser começar a expor as suas ideias a respeito dessa problemática, e a gente toca a discussão a partir de como forem expostos essas visões. Tudo bem? Quer começar, Sebastião? Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Caio e os demais integrantes da comissão organizadora pela felicidade da escolha do tema. Eu acho que, de fato, a gente vive algo que eu aprendi há mais de 30 anos atrás, né? A crise do ensino jurídico. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós temos conhecimento, temos ciência, inclusive das dificuldades que nós temos hoje na colocação de novos profissionais no mercado. Eu sou hoje professor aqui de uma escola pública, muito orgulho, aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e sou também professor lá na UNAERP há 30 anos. E, portanto, eu acho que tenho condições de falar de algumas experiências ao longo desse período todo. Então, em primeiro lugar, professor. Professor de Direito não tem formação pedagógica nenhuma. A LDB, lá atrás, como colocou o professor Caio, ao prever a carreira de professor, os professores com dedicação exclusiva, com jornada integral, professores titulados, cometeu um pecado. E o pecado é o seguinte, que não exige nenhum tipo de formação pedagógica. Então, hoje, nas universidades públicas, quem são os professores selecionados através de concurso? São aqueles que possuem um título, normalmente um título de doutor. E o fato é que todos nós fizemos doutorado um dia e nós sabemos o seguinte, o que a gente faz na pós-graduação? Uma pesquisa ou duas pesquisas específicas a respeito de um tema. Isso, obviamente, que não qualifica ninguém para ser professor de ensino superior, principalmente. E não qualifica porque a gente não tem nenhum tipo de formação pedagógica. Isso na universidade pública. Nos particulares, a situação é um pouco diferente. Quem são os professores que são selecionados para os quadros docentes? Normalmente são aqueles profissionais que têm algum título e que têm destaque lá no exercício de funções profissionais. Então, são advogados mais experientes, juízes, promotores, delegados, procuradores, defensores públicos, etc. Eu acho que o exercício profissional fora da universidade acaba sendo algo positivo na formação dos alunos, exatamente porque o professor consegue trazer um pouco da sua experiência profissional, do seu dia a dia para a sala de aula. Isso eu acho que acaba, de alguma forma, colaborando. Agora, no geral, o grande problema que a gente tem, qual que é? É exatamente que nós não temos uma formação específica e, fora disso, não se exige nenhum tipo de reciclagem durante o exercício profissional, sobre novas metodologias de ensino, etc, etc. Então, eu andei, inclusive, por vários estados da federação, eu fui avaliador do Ministério por um tempo, até para aprender como é que é esse processo regulatório que o INEP faz, e eu percebi que em todo lugar a realidade é exatamente a mesma. As aulas dos professores são sempre as mesmas, a forma de administração das aulas não muda de universidade para universidade, e normalmente, quando existe alguma coisa diferente, o professor é extremamente criticado, principalmente pelos alunos. E aí o grande problema que eu vejo nisso tudo, dessa falta de preparação do professor, é que o professor não consegue levar para a sala de aula o projeto pedagógico do curso. Isso é um grande problema. E o fato é que, além de não levar, 90% dos professores sequer sabem o que é um projeto pedagógico.
Quando a gente se atreve a perguntar para alguém o que é esse PPP aí, normalmente, como resposta, a gente ouve que é a grade curricular, a matriz curricular do curso. E o professor sequer tem noção de que a parte importante do projeto é aquela que normalmente eles desconhecem completamente. Como, por exemplo, metodologias de ensino. Quais são as metodologias previstas naquele projeto? Qual é o perfil do egresso almejado por aquele projeto? Quer dizer, isso normalmente o professor acaba não tomando conhecimento, ele não quer saber disso. E conclusão, o professor se torna uma figura absolutamente solitária. O professor de direito normalmente sempre se considera o melhor, é quase sempre assim, e a sua disciplina sempre é a mais importante dentre todas as outras. E com isso, a gente não consegue fazer aquilo que seria rigorosamente necessário, que é uma integração, uma visão holística do direito, que o aluno acaba pagando o preço por isso. Hoje, eu pessoalmente acho que os grandes problemas que nós temos no ensino jurídico, primeiro, é que o aluno não tem uma visão interdisciplinar do direito, uma visão holística, não vê uma unidade no direito. Então, o aluno conhece processo penal, porque eu ensinei processo penal, conhece direito penal, porque tem um excelente professor de direito penal do outro lado, mas quando ele se depara com problemas que envolvem direito penal, direito processual penal, direito tributário, algumas questões de direito civil, direito internacional, ele não consegue enfrentá-las. Isso decorre do quê? Da falta ou da inexecução correta daquilo que está previsto no projeto político-pedagógico. Outra questão grave que a gente percebe no dia a dia é a absoluta falta de integração da teoria com a prática. A gente vê que o aluno, às vezes, sabe teoria, faz um estágio, mas quando se depara com situações reais, aquilo que a universidade deveria fazer, que é o treinamento para esse enfrentamento, eles não conseguem, quer dizer, ou têm bastante dificuldade. Então, de fato, a gente vive essa situação. E acho até que os projetos, em certa medida, possuem defeitos, e o processo regulatório do Ministério não consegue identificá-los. Por exemplo, a gente saiu, e não faz muito tempo, de um sistema de currículo único. O currículo, a ideia de currículo começou, salvo engano, em 1876 e veio até 1962 de currículo único, era o seguinte, olha, o projeto do curso é um currículo, tem que dar essas disciplinas e ponto final. Aí de 62 para cá a gente começou várias mudanças, até chegarmos no currículo semipleno, e isso vem até 1994 com a portaria 1886 do Ministério, que, rompendo com aquele passado de imposição, vem e diz o seguinte, olha, os requisitos mínimos são esses. Ainda existia a cultura do currículo, né, do currículo mínimo, porque tinha que ter aquelas disciplinas mínimas previstas na portaria. Mas, com isso, já veio uma grande mudança, que foi exatamente a criação do estágio obrigatório, né, e, além do estágio, vem as atividades complementares, como elementos também de formação do aluno do curso de Direito. E depois, a gente transita de forma definitiva para o modelo de diretriz. Esse que é um modelo extraordinário, mas que os projetos pedagógicos, de uma forma geral, não conseguem captar e não conseguem fazer implementar aquilo que foi idealizado pelo Conselho Nacional de Educação. Quer dizer, a gente tem 3 eixos de formação, o último eixo, que é um eixo de formação profissional, que deveria ser utilizado para diferenciar um curso do outro, e na prática a gente vê que a maioria dos cursos são cursos muito semelhantes, têm os mesmos conteúdos e utilizam principalmente das mesmas metodologias. E o professor que não tem uma formação pedagógica adequada para isso acaba encontrando grandes dificuldades na prática, né? Eu, conforme disse, sou professor lá na Universidade Particular há 30 anos, aqui já completei meu primeiro quinquênio, e lá na UNAERP estou no 2º mandato de coordenador do curso. Função que eu não desejava, que me foi imposta, eu, como sou ex-aluno de lá e comecei desde muito cedo, acabei tendo que aceitar. Mas eu confesso que o grande problema que a gente tem hoje no ensino é exatamente esse professor, que não tem uma formação adequada e que não consegue compreender exatamente aquilo que é o conteúdo do projeto político-pedagógico do seu curso. Eu acho que o que a gente poderia fazer hoje, em termos de melhoria disso, acho que é aprofundar as exigências que começaram a previsão lá na LDB, de titulação de todo o corpo docente. Hoje a gente tem já alguma coisa parecida com isso, né? Por exemplo, titulação, regime de trabalho do corpo docente, experiência do corpo docente, já é um conteúdo importante
no processo de avaliação em loco e passou, de pouco tempo para cá, também a influenciar de forma bastante significativa na composição da nota do ENAD. Então, eu acho que isso é positivo, mas, de qualquer forma, o que a gente vê é o seguinte: um professor doutor, por exemplo, em termos de titulação, conta 20 pontos, o mestre 10 e o especialista 0. E aí, veja, que ao elaborar essa metodologia de avaliação, o próprio Ministério vem e diz, olha, é possível ainda o professor especialista que não tenha minimamente um título de mestre, que, portanto, sequer tem uma pesquisa específica numa determinada área. E outra coisa que eu vejo é que, dos professores, a gente não exige, na maioria dos casos, uma adesão com a sua área de formação específica. Então, se o título é importante, porque ele demonstra que o docente passou por um período de investigação, de pesquisa, quando a gente chega num concurso público e permite que esse docente possa prestar um concurso em qualquer área, ou na universidade privada, que ele possa ser contratado para lecionar qualquer disciplina, a gente praticamente despreza tudo aquilo que ele fez durante o seu período de investigação científica, porque ele vai trabalhar numa outra área onde a sua pesquisa vai ter pouca importância. Então, gente, eu acho, e me desculpem pela franqueza, que hoje a gente tem muitos problemas no ensino jurídico, que a formação do profissional não é uma formação adequada. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre a universidade pública e a universidade privada, e essa grande diferença, ela diz respeito aos seus alunos. A universidade privada também tem excelentes alunos. O grande problema é que na universidade privada hoje entram alunos sem nenhum tipo de condição de frequentar um curso superior. E aí a tarefa do professor é muito maior, porque ele tem que identificar lá o mediano da classe e lecionar sempre para aquela linha mediana, não pode ser nem para os melhores e nem para os piores, como forma de um prejudicar. Na universidade pública a gente tem algumas vantagens, e a primeira dela é o vestibular, que seleciona os melhores, e lecionar para os melhores é uma coisa muito fácil. Primeiro, porque a gente não tem discrepância, e porque também a gente sabe que o aluno da universidade pública é um aluno que procura seus caminhos e que muitas vezes acaba suprindo as deficiências do curso e de seus próprios professores. Então, a gente não pode comparar hoje o resultado de um curso na universidade pública daqueles outros cursos que existem em universidades privadas, e principalmente por isso. Agora, de qualquer forma, eu vejo que existe um esforço grande de todas as instituições, na minha e nas outras todas com quem eu converso, no sentido de aperfeiçoar e de melhorar os seus métodos, aperfeiçoar o projeto pedagógico e, inclusive, melhorar a qualidade do seu corpo docente. Mas, concluindo, eu acho que a questão do docente é simplesmente uma das partezinhas que compõem um todo, e acho que no Brasil a gente precisa, de fato, se dispor a discutir com bastante seriedade o que é que a gente pode fazer, qual é a contribuição que a gente pode dar para aperfeiçoar e melhorar esse ensino jurídico que, para nós, é muito importante. Então, são essas minhas considerações. Obrigado por me ouvir. Eu fico à disposição para ouvir críticas, inclusive, a respeito daquilo que falo. Muito obrigado, gente. Bem, queria agradecer o professor Sebastião por dar início às palavras. Eu acho que eu vou deixar as perguntas e as considerações, depois a gente fizer uma rodada geral de apresentações e de ouvir as falas. Então, eu chamaria a professora Ana Carolina, né, para continuar a sessão falando em nome do Centro Universitário Moura Lacerda. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite em nome do Moura Lacerda. Infelizmente, a coordenadora, a nossa professora Carolina, não pôde estar presente, pediu que eu viesse representá-la. E é uma honra para mim estar aqui perante tantos doutores que têm tanto a acrescentar ao nosso ensino jurídico.
De início, eu queria fazer uma observação que talvez não condiga simplesmente com a minha realidade dentro da universidade privada, mas eu observo que, sim, concordo com o professor Caio, houve um crescimento muito grande, uma procura muito grande dos alunos, especialmente por conta de uma facilitação econômica. Então, havendo investimentos públicos, havendo uma oferta maior de bolsas de estudo, de oportunidades, nós temos, sim, um número maior de alunos. E isso, de certa forma, trouxe um prejuízo no sentido de que quem procura o curso talvez não esteja qualificado para cursá-lo. Muitas vezes não está. Muitas vezes há uma deficiência, inclusive, em nível de leitura. As pessoas não leem o suficiente para poder interpretar aquilo que está escrito, interpretar as leis, interpretar o nosso ordenamento jurídico, que é bastante complexo. Só que eu acho um pouco simplista demais a gente concordar que o único problema que fez com que o ensino tivesse aí o ensino jurídico tivesse todo esse prejuízo ao longo dos anos, seja porque houve uma oferta maior e, consequentemente, uma procura maior pelo estudo. E eu digo isso porque, se nós pensarmos, por exemplo, e vou citar aqui a Universidade de Buenos Aires, que é uma grande universidade, uma universidade de renome. Então, em Buenos Aires, todos têm acesso à universidade. Eu não presto vestibular necessariamente para ingressar no curso. Todos os nascidos em Buenos Aires, todos os argentinos em geral, têm acesso a essa universidade. E vejam vocês que o que acontece lá é que todos entram, todos ingressam, mas pouquíssimos saem. Porque, de fato, o ensino que é oferecido é um ensino de qualidade, é um ensino que cobra do aluno. Então, ele não vai ter, se ele não teve inicialmente a capacidade para acompanhar esse curso, ele não vai ter igualmente a capacidade de se formar. E ele vai ser excluído por um processo natural das universidades, o que não acontece no Brasil. Muitas vezes o que nós vemos é que o professor tem que se adaptar ao baixo nível, de repente, daquele grupo de alunos e oferecer uma aula aquém daquela que ele deveria oferecer, porque nós temos uma responsabilidade social muito grande enquanto professores, no sentido de dar o nosso melhor, de oferecer aquilo que nós podemos ao máximo, para que esses alunos saiam qualificados para exercer a profissão. Outro ponto que eu acho muito importante a gente conversar a respeito, não só com os professores, também com os alunos, é que eu percebo que do primeiro ano, logo do primeiro semestre em que esse aluno ingressa, até o seu último ano, até o momento que ele deixa a universidade, o próprio aluno vai perdendo a motivação pela qual ele ingressou no curso de Direito. Então, o aluno entra com aqueles olhos brilhantes, é alguém que quer mudar o mundo, é alguém que tem tanta expectativa e acredita realmente no ordenamento jurídico brasileiro, e quando ele sai, ou porque, de fato, ele teve uma preocupação enorme em adquirir conhecimentos para, eventualmente, passar na OAB ou passar num concurso, ele esqueceu os reais motivos pelos quais ele ingressou na universidade. Ele deixou para trás toda essa ilusão, todo esse sonho que é próprio de quem cursa o direito. E eu acho que um pouco disso é responsabilidade nossa, dos professores. Eu acho que nós temos esse dever, e eu sempre falo isso, nunca ensinei uma única palavra a ninguém, a quem quer que seja. Porque eu acho que, na verdade, o nosso papel enquanto formadores é simplesmente fomentar toda essa busca do aluno por algo que seja de interesse dele. Eu acho essencial que nós trabalhemos cada vez mais com aquilo que o aluno já conhece. Ele vai trazer uma vivência do espaço onde ele está inserido, ele vai trazer uma vivência daquilo que ele viveu dentro da casa dele, da família dele, e isso tem que ser, sim, sopesado no momento de ensinar o direito. Aquilo é relevante para ele, então tem que ter relevância dentro da sala de aula. Eu acredito que nós podemos trabalhar sempre, não ensinando, mas sim aprendendo diariamente, com um simples debate, com a orientação no sentido de que os alunos devam se dedicar mais à leitura, se dedicar a outros processos de aprendizado, que não pura e simplesmente aquilo que é passado dentro da sala de aula. Isso precisa realmente ser fomentado, e é uma responsabilidade que nós ainda devemos apurar, devemos aprimorar ao longo do tempo. Gostaria de deixar aqui registrado que o Moura Lacerda tem, sim, se empenhado no sentido, inclusive, de nivelar os seus alunos. Então, a gente tem oferecido alguns cursos básicos e que são necessários, infelizmente, de português, de redação, para que esses alunos que entram completamente despreparados possam ter um mínimo de formação para seguir o curso. E essa é uma grande necessidade para nós nesse momento. Então, eu vejo que não somente
Eventualmente, nós também damos aulas em outros cursos que não os de direito, e eu já dei aula nas ciências contábeis, no tecnólogos. Então, eu percebo na publicidade, eu percebo que até esses alunos que não são alunos de direito, mas que estudam disciplinas jurídicas em algum momento, até eles têm dificuldades primárias, dificuldades que são oriundas dessa formação do ensino médio e do ensino fundamental, que foi deficitário. Então, eu acho que ainda nós, enquanto professores, temos essa responsabilidade de de realmente inserir o aluno no que é esse estudo jurídico, que é muito mais profundo do que pura e simplesmente ler e interpretar leis. Até mesmo porque vamos lembrar que o ensino jurídico é algo filosófico, sociológico, e que precisa, sim, ter uma vertente humanista. Ele não pode, pura e simplesmente, formar advogados e, eventualmente, outros profissionais da área jurídica. Ele tem que formar cidadãos conscientes. Então, o dever aqui, que está sendo um pouco esquecido pelos professores, e eu me refiro especialmente ao setor privado, que é onde eu ministro minhas aulas, esse dever de buscar sempre a questão humanitária, uma visão holística do direito, uma visão holística que também envolva aqui as questões de direitos humanos, isso falta na formação do professor porque ele não foi capacitado para isso. Muitas vezes a capacidade dele, aliás, a formação que ele recebe está muito aquém daquilo que ele necessariamente deveria oferecer aos alunos. Então, eu proponho, como uma das medidas de solução, que nós tenhamos mais fóruns como esse, que nós possamos nos encontrar com frequência, conversar sobre essas situações, para que a gente possa buscar juntos alternativas para problemas que são realmente muito graves e que, de fato, demandam de nós tempo e energia. Então, precisamos estar mais reunidos, mais voltados para esse problema, para, eventualmente, chegarmos a resoluções conjuntas. Eu agradeço a participação e me coloco aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação poder participar desse evento. Quero agradecer imensamente o convite formulado e especialmente pelo tema, né, dessa Semana Jurídica. É um tema que deveria ser recorrente nas nossas reuniões, não é? Eu tenho duas experiências, né? Uma experiência já há 22 anos na Unesp. O professor Paulo de Tarso foi, além de professor do campus, foi diretor também, né, do campus de Franca, e atualmente coordena o curso de Direito. E tenho uma outra experiência já há 16 anos num curso de Direito privado, né, em Jaboticabal. A questão dos alunos com pouca formação, né, é uma realidade há muitos anos na escola privada e está despontando nas universidades públicas, né? A Unesp já está recebendo praticamente 50% de alunos cotistas, né? Esses alunos já estão chegando chegam agora no próximo ano, no terceiro ano. Então, são alunos realmente com dificuldades de aprendizagem. E aí nós temos que olhar para o seguinte dilema, não é? Nós vamos abaixar o nível do ensino para que todos aqueles alunos consigam compreender minimamente o que está sendo estudado, ou o professor precisa de desenvolver determinadas técnicas para que todos compreendam a ciência jurídica. Bem, o primeiro ponto que é falho, na verdade, é a total formação pedagógica do professor, não é? Leciono já há 22 anos, nunca tive nenhuma formação pedagógica. E o que percebo enquanto professor, eu acho que a maioria dos professores também percebem isso, é que a cada dia nós tentamos melhorar, né, procurando uma nova metodologia, não é? Eu já me reuni várias vezes com o professor João Virgílio, lá da UFSCar, e tento que os outros professores também sigam essa linha, que não sei se é adequada, de transformar um pouco do ensino em estudos de caso, não é? Mas, confesso, é difícil. É difícil porque eu não tenho uma formação para ensinar com estudos de caso, não é? Então, falta uma capacidade técnica, uma capacitação técnica para entrar nessa nova metodologia.
Porque, como já se refere vários estudiosos, nós vamos reproduzindo aquilo que aprendemos. Não é? Na PUC, os professores falavam, escreviam na lousa, e eu, como professor, também, não é? Preparo minha aula e falo minimamente aquilo, né, que eu me lembro para falar na sala de aula. Não é? Às vezes você lê um texto, né, uma matéria, digamos, de 250 páginas, depois você consegue falar tudo aquilo em 2 aulas de 50 minutos. Obviamente que ficou muita coisa para trás. Né? E o aluno acredita que aquilo que você falou, não é tudo que existe no mundo. Nós sabemos disso enquanto professores. Não é? Então, o que falta, na verdade, além, talvez em razão dessa falta de formação pedagógica, é conseguir fazer com que o professor consiga perceber o que o aluno precisa saber para aprender. Por quê? O aluno precisa ter uma ideia de que, na minha visão, que o que o professor está falando é apenas algumas diretrizes, o caminho das pedras, porque ele vai ter que procurar, não é, a sua própria formação. Mas normalmente não é isso. Não é? Nós tínhamos um professor em Jaboticabal que ele ditava, ele dava direitos reais, ele ditava todas as aulas e os alunos, não é, anotavam tudo. Eram 4 horas de aulas ditando. E depois que eu percebi, né, pelas provas, né, eu acho que não tem coordenador mais chato do que eu, né, eu olhava as provas e percebia que o conteúdo pedido nas provas não chegava a 20% do conteúdo da disciplina, né, porque era só aquilo que ele conseguia ditar para os alunos. E esse professor, foi paraninfo, homenageado, no nome de turma, né? E eu, muito zangado com a sua metodologia, precisei mandá-lo embora. Né? Os alunos, mas o melhor professor da faculdade, se mandou embora, né? Enfim, para mim ele não era o melhor professor, pelo contrário. Né? Eu percebo que o melhor professor é aquele que tenta, diuturnamente, fazer alguma coisa diferente para que os alunos consigam aprender. Mas aí nós temos um problema muito grave. Não é? Alguns professores, se você pergunta para o professor, e recebo na faculdade particular inúmeros currículos quase toda semana, o professor chega e fala assim, olha, no currículo, eu leciono direito civil, penal, processo penal, tributário, né, internacional, direitos humanos, ambiental, ele leciona tudo. Não é? Então, esse currículo já vai lá na gavetinha de baixo, esse eu não preciso. Não é? Aí chega aquele professor e falou, olha, eu sou professor de processo civil. Né? Esse já tem um destaque. Opa, né, processo civil. Né? Você já lecionou alguma vez? Não. Né? Mas meu TCC, ele não tem mestrado ainda, né, na faculdade particular. Meu TCC foi sobre um tema lá de processo civil. Então vou te contratar. Mas o que eu queria dizer aqui o professor, né, quando ele chega na faculdade, ele quer mais um emprego, sabe? Mais um emprego. Ele quer aumentar o seu salário, enfim. Então eu vejo como o professor, de uma forma geral, não é? Ele quer aumentar o seu salário, transformando aquelas aulas quase não vou falar num bico, né, porque seria desprezar muito, um hobby, né? Mas também tem a outra, o status, né? Eu me lembro que quando eu comecei a advogar, eu sou delegado aposentado, mas quando eu comecei a advogar aqui em Ribeirão Preto, em 84, né, há muitos anos, eu sempre olhava para os professores e imaginava o seguinte, nossa, se esse advogado é professor, esse cara sabe muito. Não é? E eu imaginava, se um dia precisasse de um advogado, eu ia atrás de um advogado que era professor. Sabe? Então, esse me parece que é um sentimento que ainda hoje as pessoas nutrem. Não é? Então, é um status ser professor. E ser professor de universidade pública, mais ainda. As pessoas olham e falam, nossa, não é? Você é professor da Unesp. Como todos os outros, nós estudamos para dar aula. Não é? A vantagem é que na universidade pública eu leciono praticamente há 20 anos a mesma coisa. Não é? E na universidade privada, um professor foi dispensado em Jaboticabal, ele veio para uma faculdade em Ribeirão Preto, ele dava a cada dia da semana uma disciplina.
né? Como que essa pessoa pode fazer isso, né? É um engodo, na verdade. Então, eu anotei aqui algumas questões, né? Como que o bacharel se torna professor, né? Por que o bacharel escolhe a docência? Como fazer a aprendizagem? Como aprender a ser professor? E agora há pouco o professor Caio disse que falou e o professor Sebastião na seleção dos professores, você olha o diploma, né? Contratamos um doutor. Nós tivemos um doutor em Jaboticabal, doutor em filosofia, foi dar aula de filosofia, né? E na segunda semana os alunos, olha, nós não entendemos nada que esse moço fala, né? Queremos outro professor, né? E eu fui dar uma sapiada, fui olhar na lousa dele, depois que ele saiu da sala, né? Era impossível entender o que ele tinha escrito na lousa, porque iam traços para lá, riscos para cá, bolinhas, flechas, sabe? Interrogações, exclamações, enfim, era uma lousa assim, sabe, uma obra de arte, né? Tem outros que ficam fazendo orações antes da aula, né? Tem professores que às vezes esquece o que vai lecionar e faz um aniversário na sala. Aniversário, festa de bebê, como chama aquele? Chá de bebê, sabe? Enfim, né? Aqueles professores que transformam sua aula em seminários, sabe? E fica sentado e fala, pelo amor de Deus, tomara que alguém preparou a aula, porque ele não preparou, né? E aí os alunos, né, ficam fazendo jogral, né? Sabe aquele jogral? Um fala 10 palavras, passa para o outro, cada um fala um pouquinho. Se você inverter, eles não conseguem, porque cada um só estudou aquela página, né? Então, é uma realidade chocante, né? Então, nós vamos perceber que tem professores vocacionados, aí falam, será que é vocação? Eu acho que não, é necessidade, né? A pessoa precisa trabalhar, alguém convida, aceita para ser professor e a pessoa começa a estudar para dar aquela matéria. Tivemos uma professora que ela estava com o livro caminhando no pátio em direção à sala de aula. Eu falei, essa leitura deve estar muito agradável, né? Eu falei, não é. É que se eu não ficar lendo até entrar na sala, eu esqueço. Professora de ciência política. Meu Deus, como a professora de ciência política, né, vai esquecer? Sabe? E não tem como também ler ali para dar aula, né? Você tem que ter uma formação espetacular, senão eu li aquilo e vou, sabe? Então nós percebemos que os professores não têm formação e a cada dia que passa os professores, eu vejo isso, eles vão ficando melhores, mas sempre é uma tentativa de acertos e erros, não é? Esse ano mesmo, né, embora eu leciono já há 22 anos, a mesma coisa, né, eu falei para os alunos esse ano, falei, olha, nós vamos esse ano começar a estudar com estudos de casos, né? Até agora eu não fiz nenhum. Né? Não fiz. Por quê? Falta competência para fazer um estudo de caso, porque não é só chegar a pegar lá uma jurisprudência, né? Falar, olha, o tribunal entendeu assim, e o que vocês acham? Não é assim, né? Tem que ter metodologia própria, né? Mas me parece que, resumindo em tudo isso, né, a parte mais importante que nós temos que nos debruçar e tentar encontrar um caminho é como que o professor pode ser capacitado para ser professor, sabe? Né? Eu gostaria até de lançar uma ideia, né? Poderíamos pensar num curso de especialização em didática do ensino superior. Nós temos competência, né? O professor Paulo de Tarso poderia ajudar muito, um curso interinstitucional, né, de didática do ensino superior. Né? Em Jaboticabal nós temos um, minha filha fez. Né? Falei, Raquel, o que... Não, o professor fica falando de cada coisa lá que não tem nada a ver. Ela era formada na USP em São Paulo, não queria divulgar, coloquei ela para dar aula. Filha, né, vai dar aula. E ela agora está no veterinário, já está no 4º ano de veterinária. Vejo que ela não gostava de divulgar e muito menos de dar aula. Né?
e ela foi fazer especialização em didática do ensino superior, porque era de graça. Não é? O que a professora falava? Nada, 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 nada. Não é? E o seu trabalho? Ela fez no final de semana. Mas não tem citação, não tem nada. Não, disse que era só um trabalho. Sabe? Especialista em didática do ensino superior. Então, nós precisamos, e temos competência, né, para fazer um curso, pode ser até à distância, né, com aulas gravadas, com material, para capacitar minimamente os professores, não é? O que significa uma metodologia de ensino, o que significa uma formação pedagógica para o professor. Eu queria lançar aqui, não é, uma proposta de a gente pensar em alguma coisa sobre isso, porque não adianta nós ficarmos discutindo que isso existe há muito tempo, não é? E sem uma proposta de fazer alguma coisa para corrigir. Acho que talvez seja o embrião de uma ideia, né, que pode ter muito sucesso. É isso. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, minhas desculpas por ter chegado atrasado. Nós tivemos um pequeno problema na saída de Franca, então não pudemos chegar logo no início. E meu nome é Paulo de Tarso Oliveira. Eu sou coordenador do curso de Direito da Faculdade Dr. Francisco Maeda de Ituverava, que é mantida por uma fundação. Eu já trabalhei, fiz toda a minha carreira em universidade pública, tive oportunidade de trabalhar junto com o professor José Carlos, professor Sebastião, quando eu estive um ano dando aula no mestrado lá da UNAERP, né? E nesse tempo todo eu trabalhei em instituição privada, empresa, hoje não, só na fundacional. Eu teria muito pouco a acrescentar ao que falaram os meus antecessores aqui, né? Eu só tenho uma coisinha a lançar para reflexão, mas para isso eu quero só retomar alguns pontos aqui do professor Sebastião, do professor Carlos. Em primeiro lugar, a questão do aluno é uma realidade que, felizmente, né, a USP não enfrenta, né, a Unesp, a Unicamp, que é o problema do tipo de aluno que nós estamos recebendo. E nós estamos fazendo alguns acompanhamentos. A cada ano que passa, a qualidade é pior, né? Nós estamos recebendo alunos que... O problema não é que não leem, não sabem ler. Então, a coisa vem chegando, é um problema sério, gravíssimo. E mais, professores, lá na Argentina, eles entram, mas depois não aguentam e saem. Aqui nós estamos sendo obrigados a mantê-los. Não só pelos mantenedores, mas pelo próprio MEC, que fica nos exigindo aí as reciclagens, fica nos exigindo o tal de nivelamento, como se você chegasse lá e, de repente, colocasse todo mundo num nível só, né, com umas coisas desse tipo. Então, essa questão do aluno é realmente uma realidade e difícil de ser contornada, mas nós temos que contornar. Do outro lado, a questão do professor, né? Na área do direito, nós temos a maior capacidade reprodutiva de todas as áreas de conhecimento humano, porque nós continuamos dando aula como se dava aula no século XIX, exatamente igual, não tem diferença. Uma ou outra exceçãozinha, né? Nós continuamos assim, com toda aquela aura de sabedoria, de que o que nós falamos é o certo, né? É o conhecimento pronto e acabado, quem quiser que siga e que reproduza isso nas provas, etc. E a questão é que, no encontro desses dois, está ficando cada vez mais difícil alcançar resultados de ensino, no sentido propriamente de ensino. Mas, por outro lado, é preciso entender o seguinte:
nessa relação, o aluno não é profissional. O professor é o profissional. Então, compete a ele, pelo menos, começar a operar as mudanças, colocar em funcionamento o projeto político-pedagógico. Por quê? Porque é a profissão. É a função da profissão dele. O aluno não é profissional. Então, não se pode esperar que o aluno venha mudar, né? Por outro lado, não se trata, no meu modo de ver, apenas de uma questão de falta de formação pedagógica, né? Porque formação pedagógica pode se dar aí em diversas situações. O professor comentou aí dos cursos de didática no ensino superior, que tem, pelo menos alguns que eu conheço, são umas porcarias, né? São umas coisas que não interessam para ninguém, muito menos para aquele professor que está ali fazendo o curso, né? Mas eu acho que o problema é mais do que formação pedagógica. O que nos falta, sobretudo, é o sentido, o senso de construção da profissão docente. Nós nos sentimos, estou falando nós porque estou lá no meio, né? Mas nós nos sentimos, eu sou advogado. Ah, mas eu também dou aula. Quer dizer, a minha profissão de advogado é que faz a outra. Ah, não, o fulano, puxa, é um juiz de direito, ele prestou um concurso, sabe muito, põe ele para dar aula aqui. Eu, em Franca, eu estudo muito, há muito tempo. Uma das poucas coisas que eu faço bem na vida é estudar. E eu passo todo dia em frente ao fórum. E ninguém nunca chegou e falou, pega esse cara para ser juiz aqui, porque, né? É a questão de valorização profissional. E o professor, docente, na área do direito, claro, tem outras áreas também, mas ainda não tem muito o senso de uma construção profissional. Eu tenho que construir a minha profissão docente. Ah, eu quero ser duas coisas, eu quero ser juiz e professor, eu quero ser advogado e professor. Tudo bem, você tem duas profissões para construir. Uma é a de advogado, a outra é a de professor. E eu conheço, em toda essa minha trajetória, conheço muitos professores, não são poucos não, muitos professores, que jamais, na sua carreira, leram sequer um artigo sobre educação. Leem muito lá, processo civil, penal, não sei o que tal, mas sobre educação, muitos professores que eu conheço nunca leram. Ora, e a profissão que ele está exercendo é uma profissão dentro do mundo da educação. É o mundo educacional que ele está dentro. Ali, ele é um profissional da educação, não é um profissional jurídico no sentido de fórum. Não é? Então, isso é o que mais nos falta, é o desenvolvimento dessa consciência. Bom, soluções para isso, todas as sugestões que são dadas são válidas, eu acho que todas elas são válidas, desde que canalizadas para esse senso de construção de um senso de profissão docente. Não é? Os principais pensadores da educação atualmente, com relação à profissão docente, etc., como Antônio Nova, o Philippe Renaud, etc., o Chon, qual que é a posição deles? A posição deles é no sentido de que o caminho para essas soluções é o caminho da reflexão. Reflexão que se deve fazer no trabalho de ensino e sobre o ensino. E mais, uma reflexão que não dá para fazer individualmente. Ela tem que ter espelhos. E, portanto, essa reflexão coletiva, ela produz mais resultados. Porque os tais cursos de reciclagem, até alguns da especialização, etc., não levam a nada. Né? Eles só mudam a capacidade de responder perguntas do professor. É mais ou menos como aquela historinha da criança. Olha, a professora vai ensinar para vocês hoje o seguinte, que a primeira coisa que a gente deve fazer quando acorda de manhã é escovar os dentes. Então, vamos lá, olha, o que é que a gente deve fazer quando acorda de manhã? E a meninada responde em coro, escovar os dentes. Agora, estão escovando os dentes lá? No outro dia, ninguém está escovando os dentes, mas se fizer uma prova e perguntar para eles, eles respondem corretamente.
primeira coisa a fazer quando acorda é escovar os dentes. É o que nós costumamos fazer aí também, com as tais reciclagens. Então, o professor, ele sabe dar uma resposta depois. Faz o curso da reciclagem, faz o curso eu não sou contra os cursos, não. Eu só eles isoladamente, estou querendo combater a ideia de que os cursos isoladamente possam resolver alguma coisa. Né? E tudo isso tem que ser uma somatória, mas uma somatória canalizada. Então, o que eu tinha, assim, talvez, não é nenhum acréscimo, é dar uma direção nisso aí. Ou seja, ou nós caminhamos para um desenvolvimento de atitudes docentes na área do direito, para a construção da profissão docente, ou nós vamos, de repente, transformar esses cursos em umas coisas, não quero nem pensar o que vai ser, porque baixa o nível do aluno, professor incapaz de trabalhar com essa realidade, nós vamos ter um faz de conta. Não é? Todo ano nós vamos ter lá uma cerimônia de formatura em que a hipocrisia vai ser a pauta do dia. Não é? Que ali está todo mundo fazendo de conta. Uns fizeram de conta que ensinaram, outros fizeram de conta que aprenderam, para plagiar aí um autor de um dos livros, né, dessa área, e fica tudo por isso mesmo. E cada vez nós vamos perdendo uma área que é talvez a mais rica possível em possibilidade de ensino reflexivo. No direito, não tem nada no mundo jurídico que não comporte pelo menos 2 pensamentos divergentes. Não tem nada. E, no entanto, passo 5 anos lá com o aluno sem participar de nenhum debate. Os professores, não, vocês vão ser profissionais críticos, criativos. O sujeito até faz no juramento lá na formatura. Né? Prometo ser um profissional crítico, criativo. Durante 5 anos, 20 aulas por semana, ele não teve nenhuma dessas aulas alguém que ensinasse ele a fazer uma crítica, a desenvolver as habilidades da crítica. E como é que eu quero que esse profissional seja crítico? Né? Então, isso implica em mudanças nossas. Né? Nós gostamos muito da crítica desde que não atinja a gente. Né? Sempre assim. E quando a gente começa a acostumar os alunos a ter capacidade crítica, de vez em quando vão criticar a gente também. Nós somos profissionais, nós temos que saber disso, né? E saber manejar essa situação. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de acrescentar, professor, e agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui presente hoje. Bem, primeiro agradecer, então, as palavras de todos, né? Eu vou tentar fazer uma síntese para formular algumas perguntas para a gente continuar discutindo a partir daqui, mas eu não sei se antes os alunos que estão na plateia, a professora Yara, professor Humberto, queriam também falar alguma coisa, daí a gente faz uma síntese disso e continua discutindo a partir disso, porque os alunos também foram mencionados bastante nas falas hoje. Eu acho que a gente também tem uma visão. Eu concordo com o professor Paulo, assim, a gente quer formar alunos críticos, né? Mas quando a crítica se volta contra a gente, ela às vezes dói, né? Então é importante que a gente tenha essa visão. Eu vou passar então a palavra para a professora Yara primeiro, depois para o Felipe Canaval, que é nosso aluno de mestrado. Se mais alguém quiser falar, depois a gente vai. Então, professor Humberto também. Boa noite. Eu fiquei muito contente de ouvi-los, né? Sou professora aqui da faculdade há pouco tempo, há 2 anos, mas eu já leciono há bastante tempo, dei aula no 2º grau, durante a faculdade, como bico, né? No 2º grau. Aí eu fiz o mestrado e comecei a dar aula na Unifiel, em Osasco, e fiquei lá por 14 anos, eu acho. Eu perdi um pouco com 13 anos, mais ou menos. Bem, e falando, eu concordo, eu conheço bem como funciona uma faculdade privada, né, como empresa, e entendo bem como são os alunos que chegam, que é muito diferente dos alunos aqui da USP, a gente sabe o que é isso. Mas eu quero usar a palavra para falar também
de como são esses alunos, apesar deles, da escola particular, apesar de não serem tão bons, de ter tanta informação intelectual e formação, né? Porque é informação e informação que eles não têm, mas são alunos que me deixavam muito, muito alegre. Assim. Eu gostava muito de dar aula na Unifiel, porque eles também trocavam demais também. Porque a gente tem um olhar, às vezes, ligado ao que eles não sabem. Mas eles sabem muita coisa. E o tanto que eles sabem é que me fazia... que hoje eu sinto bastante falta. Nada contra os alunos daqui também, mas são diferentes. E eu sinto muita falta desses alunos, porque, primeiro, que nós tínhamos alunos dos 18, né, aos 60, 70 anos, são todos que estão lá. Então, são muitas experiências, muitas vivências, né, e que você compartilha. Muitos já estão na segunda faculdade. Vários alunos são bons alunos e estão na segunda faculdade. Isso é um desafio mesmo para o professor. Como você vai tratar o mesmo tema para alunos de idades distintas e com formação muito distinta. Então, tem alunos que eram formados na USP, em outras áreas, médicos. Lá na Unifiel, por acaso, tinha políticos, assessores, né, de políticos, de deputados, de prefeitos. Vários prefeitos passaram por lá, vários vereadores foram meus alunos. Então, era uma turma muito distinta. Mas isso é legal. Isso é importante para o professor. A gente saber, poder olhar esse aluno, não pela deficiência dele, mas pelo que ele soma. É um trabalho interessante. E eu tive muita alegria em fazer isso. Então, eu só queria colocar que a gente não pode ver só o aluno só pelo lado do que ele não sabe, mas pelo lado do que ele sabe. Né? E eu tenho uma sorte, porque eu fiz pedagogia na USP, eu fiz licenciatura na USP. Eu fiz a faculdade de letras e acabei fazendo a licenciatura. Então, eu participei da licenciatura por 2 anos e tive a didática. Eu não sei se os alunos acham que eu tenho didática ou não, porque aí é um problema dos alunos. Né? Mas, assim, a compreensão do que é uma avaliação, eu acho importante. O senhor falou bem, o que o aluno precisa aprender. O professor tem que ter essa dimensão do que o aluno precisa aprender, de onde eles partem até onde vão chegar. O que você quer daquele seu aluno. Então, acho que é uma questão da avaliação, às vezes, não só mais que o método de ensino, mas complementarmente, de forma complementar ao método de ensino, é o problema da avaliação, de como você avalia o aluno. Porque se você avalia somente pedindo para ele a resposta, você vai obter essa avaliação. Então, essa resposta decorada. E isso não é só na escola particular, é também na escola pública. A gente sabe que se a gente fizer, se a nossa avaliação for assim, é essa resposta que a gente vai ter. Então, eu só queria acrescentar, agradecer a presença e colocar para o debate. Mas... Boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou aluno aqui da casa, da pós-graduação. Enfim, achei muito interessante, né, os posicionamentos. Eu só queria fazer, pelo menos, uma breve defesa dos alunos, né, já que, enfim... Claro, eu entendo que os alunos não estão sendo exclusivamente atacados, né, mas... Eu, recentemente, aqui na casa, teve um curso de formação. A gente tem o que chama o programa PAI, né, que é um estágio que a gente faz, que a gente acompanha docentes com a graduação, né? A gente se torna monitor, né? E então, antes de fazer o PAI, a gente faz um pequeno curso, né, de formação. E a gente teve uma palestra muito interessante com uma professora da FGV, eu não me lembro o nome dela. Não, ela chamava, era Ferferbaum, enfim. Eu não queria citar o nome dela, porque ela contou uma história muito interessante, mas enfim. E ela dizia o seguinte, que ela conta 3 situações, e ela diz que o professor de Direito reage a 3 situações, né? Ela diz o seguinte, ela diz que existem 3 tipos de faculdade de Direito. A faculdade de Direito privada, ruim, do interior, que, enfim, né,
Entra todo tipo de aluno. Não, eu estou usando o exemplo dela, Tiago. Tiago, não me julgue. Estou usando o exemplo da professora. E ela ainda falava assim, a faculdade ruim do interior de Minas, né? Eu sou do interior de Minas, enfim, eu sei muito bem o que é isso. Aí ela dizia assim, a faculdade média, privada, mas com status, com reconhecimento, e eu acho que ela pensava, inclusive, ali, talvez, no Mackenzie, assim. E, por fim, ela dizia a universidade pública, que ela dizia que era o top da excelência. Aí ela dizia assim, que o professor de Direito chegava na sala da faculdade ruim do interior, olhava para os alunos do interior e dizia assim, esses alunos são muito ruins, eles não vão aprender, então não preciso ensinar eles. O professor de Direito, então, no segundo exemplo, a faculdade média, né, Mackenzie, assim, ele chegava lá e dizia, esses alunos são muito patricinhos ou mauricinhas, né, enfim, são filhinhos de papai, eles não querem nada com a vida, então tem que ensinar porque eles não vão querer aprender. E, por fim, o professor da universidade pública, né, a professora Marina Pfefferbaum, que deu esse exemplo, né, mas ela dizia assim que o professor da universidade pública chega na sala de aula, olha os alunos e fala, nossa, esses alunos são muito bons, eles dão conta sozinhos, então não precisa ensinar. Né? Então, ela dizia assim, né, no final das contas, o professor de Direito, claro, né, no evidente exagero, mas ela dizia que o professor de Direito sempre se sente no direito de não ensinar, enfim, por causa desses 3 exemplos. Né? O que eu acho, a partir do exemplo da professora, é que essa questão da crise do ensino do direito, ela é uma crise que talvez ela acompanhe a história do direito. Né? O direito surge no Brasil como um curso enfim, é um curso para os nobres, né, para os filhos da elite do período escravocrata, que de fato não iam trabalhar com isso, não era um exercício de status. E como as coisas no Brasil têm dificuldade para mudar, eu acho que o processo de formação também, enfim, a crise acompanha, acho que uma crise na sociedade. Né? Enfim, em todo caso, é muito difícil, né, porque existe um problema da formação dos alunos, né, mas eu acho que também existe um certo problema do que é o direito hoje em dia, né, para quem ele serve. Né. Quando eu entrei pela primeira vez na Universidade Superior, que não foi num curso de Direito, que foi inclusive na FEFELESH, havia uma palestra o seguinte, para que serve a universidade pública? Né? A quem serve a universidade? A quem serve o ensino? E eu não sei, eu sinto que, claro, a gente vem caminhando muito nesse sentido, inclusive, como o diretor mencionou, existe nesta faculdade um novo projeto político-pedagógico, né? Mas eu não sei, eu acho que de uma maneira geral o direito virou ele muito meio para alguma coisa, né? Geralmente as pessoas entram na faculdade de direito com a expectativa de se tornarem técnicos para ganhar mais dinheiro. É muito difícil a gente ver nas faculdades de direito pessoas que fazem aquilo que gostam, né? Eu conhecia e conheço muitos alunos da graduação que gostam muito do direito. Mas enfim, acho que não é o fundamental, mas quase que o espírito da coisa, né? As pessoas se envolverem porque querem uma coisa melhor, né? Porque querem algo diferente, não mais do mesmo, né? Enfim, acho que era isso que eu queria falar. Obrigado. Viu? Eu queria, primeiro, como diretor aqui da faculdade, saudar o professor Paulo. Né? Prazer em conhecê-lo agora. Né? E também fazer os comentários dos colegas que me antecederam. Acho que são pontos muito importantes os trazidos aqui. E devo dizer uma coisa, até pegando um gancho do que você falou, eu, desde os meus tempos de estudante, já faz bastante tempo, né, na São Francisco, que eu escuto falar da crise do ensino jurídico. Né? Eu vou dizer, já são quase, né, 30 e poucos anos a crise do ensino jurídico. Né? Então, é uma crise sem fim. Não é? Quer dizer, e quantas discussões eu participei e sempre ouvi dizer a falta de didática, a falta de metodologia dos professores. Né? E nesses mais de 30 anos, o que eu pude perceber foi a dificuldade em si mudar a mentalidade. Né? É muito difícil mudar a mentalidade. Alguém comentou aqui que é muito difícil para o professor, acho que, aceitar as próprias críticas, as críticas que são feitas. Né? Então, é uma crise quase sem fim. Né?
Mas acho que nós estamos vivendo um momento que é inevitável que ela comece a ter fim. Eu acho que o primeiro passo, a primeira coisa que me incomoda é que eu noto que não se pode falar mais de gerações. Não existe a geração X. A mentalidade dos alunos muda a cada ano. Então, a minha experiência demonstra isso. Quer dizer, são sempre alunos diferentes. Então, não vou dizer assim, a turma, não é, que se formou em 2014 tinha um perfil assim. Eu acho muito difícil falar do perfil de uma turma, porque em cada ano dessa turma teve um alunado diferente. Então, um dos grandes desafios que eu vejo é exatamente, primeiro, a capacidade do professor de entender que não há mais condições dele reproduzir esse método. Aulas que eu tive na São Francisco, por exemplo, de um professor que lia o Código Civil na frente, né? Quer dizer, e aquilo naquela época ainda era, de certa forma, correspondia à expectativa que o aluno tinha. Não é? O professor vai e lê o Código Civil na frente, né? Então, eu acho que um dos primeiros grandes desafios, além dessa disposição de mudar de mentalidade e aceitar, e isso também foi comentado aqui, que é preciso aprender, não é, metodologias, que é preciso o professor aprender métodos didáticos, ele precisa se convencer primeiro disso. E isso essa nossa crise, ela se arrasta em grande parte por causa dessa incapacidade ou dessa falta de vontade ou de capacidade até do professor de reconhecer de que isso é necessário. Esse é um primeiro passo. E esse outro passo, que na realidade, é muito estimulante e sempre me preocupa, é entender a mentalidade de cada aluno que entra a cada ano na faculdade, porque ela muda, né? Quer dizer, eu digo que essa crise tem prazo para terminar, pelo menos nas faculdades de Direito. Não adianta mais. Eu estava olhando aqui para alguns alunos e, enquanto meus colegas falavam, tentava extrair algum tipo de reação da parte deles, porque é o que eu faço muitas vezes quando eu dou aula. Quer dizer, hoje você não pode simplesmente vir reproduzir um texto ou falar sobre uma coisa, porque o aluno não capta isso. Ele hoje está, boa parte dos alunos hoje vem às aulas com computador, não é? E ele tem acesso à informação que o professor tem para dar. Ele acessa pela internet, o tema hoje são direitos reais. Ele vai lá no Google, ele vai em qualquer lugar, ele acha um texto, está ali para ele, tá certo? Isso, e eu vejo um paradoxo também, porque se, de um lado, o aluno não se identifica com aquilo que o professor tem para falar, que é mera reprodução, como a gente vive um sistema viciado há muito tempo, o aluno acaba se acomodando com isso. Ao mesmo tempo que ele renega o método de ensino que inexiste, né, que a gente tem que reconhecer que não existe método, que a gente precisa aprender metodologia, a gente precisa aprender didática, de imediato o aluno, em face dessa velocidade com que muda a tecnologia, o aluno percebe, eu não tenho nada a ver com isso, o que ele está falando? Tá certo? Se eu pego no Google, vou para casa e acabou. Por outro, há certa acomodação, porque ele pensa, bom, já que é assim, o professor não vai mudar mesmo, eu também, por que eu vou mudar? Ele acaba até reproduzindo esse sistema viciado, ele acaba até tendo a expectativa de que o professor faça aquilo mesmo, que para ele é até menos complicado. Ele faça aquilo, ele reproduz e pronto. Então, na realidade, há um duplo desafio. O primeiro, que é muito claro, e os colegas disseram muito bem, é que a gente se aceite que é preciso mudar, que é preciso ter metodologia, é preciso conhecer metodologias didáticas. E segundo, que a gente aceite que é necessário compreender a realidade do aluno, que é uma realidade hoje de internet, não é? É uma realidade de internet. E em terceiro, que a gente perceba que o aluno não pode se acomodar, porque ele também se acomoda, não é? Ele também se acomoda. É intrínseco à natureza humana, ele vai e se acomoda. Se é uma aula dada assim, eu vou depois, pego um texto, leio e acabou, né?
ele também não pode aceitar essa realidade, né, que não condiz com a realidade dele, né. Tem um outro aspecto também que eu examino, que eu verifico nos alunos, que se de um lado eles não se identificam com o que o professor tem para dizer, o modo como o professor diz, de outro também há uma dificuldade, porque eu noto que, eu não vou falar de geração, como eu disse, que não há uma geração, cada ano muda, né? Mas eu noto que algo, pelo menos nesses últimos 3, 4 anos, por estar diretor, eu parei de dar aula na graduação, né? Mas acho que isso não mudou. Então eu vou voltar a dar aula na graduação quando, finalmente, ano que vem, eu deixar de estar diretor, né? Mas eu noto que há um imediatismo muito grande. Há um imediatismo muito grande do aluno. Ele tem uma necessidade muito grande de definir logo o seu futuro, definir logo a sua carreira, tem a necessidade muito grande de já sair da faculdade de Direito e ganhar dinheiro rapidamente, né? Então, muitas vezes, ele acaba se conformando, se resignando à qualidade do ensino, né, com a qual ele efetivamente não se identifica, né, porque ele já se coloca objetivos imediatos. Eu quero ganhar dinheiro, etc. E com isso ele acaba também não cobrando, né, aquilo que seria, como todos aqui muito bem disseram, a formação crítica, a formação do pensar de modo interdisciplinar, não é? Não aceitar algo que vem desde os tempos da ditadura, é preciso dizer né, que foi a compartimentação do direito, né? Quer dizer, o direito em departamentos. Quer dizer, isso foi feito de caso pensado, quer dizer, na época se pensou, né, em reproduzir alguns modelos, mas é um modelo altamente autoritário. Não existem departamentos. O direito não é estanque. Então, nós estamos reproduzindo o método que vem, né, desde os tempos da ditadura, ou seja, não pensar. Ele foi concebido para que o aluno não pensasse, para que o aluno não fizesse essa ligação interdisciplinar, para que ele se formasse de modo acrítico. Agora, eu escuto isso, não é, há mais de 30 anos. Né? Quer dizer, isso persiste. Né? Agora, por isso é que eu disse, eu vejo com uma certa ponta de otimismo que essa crise ela começa a ter um fim, porque tornou-se inevitável, não tem como mais reproduzir. Tá certo? Apesar do imediatismo dos alunos, etc., não tem mais. Quer dizer, é só ver os alunos na sala de aula com seus computadores, provavelmente algum outro que se interesse joga lá no Google, vê uma palavra, o que o professor está dizendo, e vai jogar Pokémon, vai, né? Às vezes você pensa até que o aluno está acessando alguma coisa, ou alguma coisa que ele quer checar se você disse corretamente ou não, mas muitas vezes nem está aí. O aluno está ali com o seu computador, ele está na internet, ele está vendo qualquer outra coisa. Então, esse é o grande desafio, né? Quer dizer, eu acho que a forma que nós estamos procurando, né, um dos grandes objetivos do nosso novo modelo, né, o nosso novo projeto político-pedagógico, vai ser realmente o de, principalmente nos 2 primeiros anos, que nós temos aqui como período integral, vai ser o de diminuir um pouco a carga de aulas expositivas. Né? Quer dizer, isso acho que foi uma das grandes conquistas desse novo projeto, que é manter o período integral e reduzir, nesse mesmo período integral, a quantidade de aulas expositivas. Os alunos terão atividades complementares. Quem sabe nessas atividades complementares seja possível, né, introduzir isso que é novo e que é inevitável. Né? Portanto, eu acho que é muito oportuno, como eu disse antes, esse diálogo, né, porque vejo que nós temos problemas comuns, como eu disse antes, né, e cuja solução passa primeiro pela difícil, reconhecidamente difícil, humildade que nós professores devemos ter, não é? Para reconhecer que nós precisamos aprender metodologia. Né? Esse é um desafio muito grande, tá certo?
Então, repito que gostei muito do que eu vi, do que eu escutei, né, de saber que comungamos de problemas muito similares, né, e eu tenho certeza, como eu disse, essa pequena dose de otimismo que é uma situação inevitável, né? Nós e os alunos, quer dizer, não podemos deixá-los se acomodar e temos que nos adaptar à realidade deles, né? À realidade da internet, né? Da coisa simultânea, né? Eu acho esse, sobretudo, um dos grandes desafios, né? Então, basicamente é isso, professor Caio. Mais alguém quer depois continuar falando? A Deise? Só queria fazer um esclarecimento a partir da reflexão da professora Yara, que me deixou um pouco preocupado, a respeito da possibilidade de má interpretação do que eu disse. Eu disse que na escola particular, o grande problema não é o aluno que chega, ao contrário, é o desnivelamento que existe entre esses alunos. Então a gente tem, conforme colocou a professora, alunos já com outras formações e alunos que estão chegando no segundo grau. Então, são grupos muito heterogêneos, o que não acontece na escola pública, onde os grupos são mais ou menos da mesma idade, com a mesma formação, enfim. Então, a dificuldade é exatamente essa. Por exemplo, semestre passado, na UNAERP, eu tinha um aluno que é livre docente da Faculdade de Medicina aqui da USP, né? E tem um aluno que totalmente inexperiente, chegando na universidade, enfim. Então, isso é uma dificuldade, mas, obviamente, que é um desafio para o professor, que ele tem que vencer, e acho que vence exatamente buscando essa... Agora, são alunos extraordinários, nós temos um grupo maravilhoso na UNAERP. Não, é... Assim, porque eu vejo isso também, não é no sentido de... porque eu acho que o professor também tem que olhar isso como um desafio positivo, porque isso enriquece também a gente. Não tenho dúvida. Então, assim, como eu gosto de dar aula, eu sou uma pessoa que eu gosto, eu não vim por causa da pesquisa, eu vim por causa da docência. Exatamente. Eu gosto da aula, por essa razão eu acho que a gente também pode olhar esse aluno de uma forma. É claro que a gente sabe as limitações, a gente conhece, pode saber até onde a gente vai, mas qual é as exigências que se pode colocar? Não uma exigência mínima de abaixar o nível, não é isso que eu estou dizendo também, mas de que ver um desafio positivo para aquelas pessoas que realmente gostam, que querem exercer a profissão, e como o professor colocou bem, construir a docência, né? Colocar a ideia de ser professor como algo, tanto na faculdade pública como na particular, como um trabalho, uma carreira que você queira desenvolver. E isso é bastante importante e isso faz com que você tenha um outro olhar também para o aluno. É claro, reconhecendo as dificuldades que a gente sabe que elas existem e são verdadeiras. Oi, meu nome é Deise, eu sou aluna da pós-graduação aqui da Faculdade de Direito. E, bom, eu queria falar um pouco sobre o programa de aperfeiçoamento do ensino, que a gente, que o Felipe falou também, e o André também participa. É um programa que tem aqui na USP, né, que, igual o professor falou, ele é um programa que é opcional para a gente, né, e a gente tem que desenvolver algum projeto de ensino junto com os professores. Eu queria ressaltar também que o professor Caio foi meu tutor no semestre passado, e agora o professor Tiago, eu estou fazendo com ele em Direito Administrativo. E eu acho que são assim experiências muito importantes para a gente aprender essa questão da docência mesmo, porque eu, igual a professora, eu entrei no mestrado com a finalidade de entrar para a docência, dar aula mesmo, pesquisar. Então, assim, eu vejo que o PAI é uma forma da gente, além de fazer o estágio, né, da gente verificar os problemas que a gente encontra na docência e tentar formas de pensar isso. Mas, assim, aqui na USP, a gente está fazendo só na universidade pública. Então, assim, talvez a gente vai alcançar esse posto de dar aula numa universidade pública daqui a 10 anos. E a gente não tem contato com essa realidade da universidade particular, que é o que a gente espera que consiga dar aula daqui a um certo tempo. Então, eu acho que a gente deveria pensar alguma forma de nós
mestrandos que estamos nos preparando para dar aula nessas universidades já ter um contato com elas, e não chegar e assim com essa realidade já posta, a gente estudar elas e também estudar, assim, fazer projetos de pesquisa, projetos de ensino em conjunto com todas essas universidades, para que a gente possa dar conta de todas as realidades que a gente vai enfrentar. Então é só essa observação. Deise, seu nome? Deise, eu achei muito interessante o que você pontuou, e eu quero deixar muito claro aqui que existe uma diferença entre o perfil do aluno de uma universidade pública e o perfil de um aluno de uma universidade privada, e que você realmente só vai conhecer se estiver nesse meio, se estiver inserida nele. Então, só para... Perdão. Só para compartilhar com vocês um pouco do que eu vivencio e também em complemento ao que foi dito pela professora Yara e o professor Sebastião, tem alguns alunos do noturno, por exemplo, que quando chegam falam para mim, professora, hoje eu tive que optar por tomar banho ou por jantar, porque o dia que eu janto eu não consigo tomar banho por causa do meu horário, que é muito corrido. Então, uma realidade de alguém que está assistindo a aula, muitas vezes passando fome, porque não conseguiu jantar e veio direto do trabalho, que é a única fonte de renda dele para, inclusive, custear a universidade. Então, você vê, diante desse esforço todo que ele faz, e diante da responsabilidade que eu sempre digo que nós, professores, temos, de que você tem que se dedicar muito mais, porque aquele aluno merece muito do pouco que você pode oferecer. Então, você tem, sim, que fazer tudo o que você pode, apesar de você também poder chegar um dia ou outro cansada lá, você tem que dar o seu melhor, porque ele realmente tem uma expectativa muito grande naquilo que você vai oferecer. Então, eu vejo, além dessa situação, uma outra situação que é muito própria da universidade particular. Eu tenho alunos, por exemplo, com mais de 70 anos, dentro de uma sala onde eu tenho garotos de 18. Então, essa pessoa que não está adaptada ao mundo da internet, que foi colocada aqui pelo professor, essa pessoa que muitas vezes tem dificuldades, inclusive em se organizar para poder chegar à faculdade, tem dificuldade de acesso, porque eventualmente tem algum problema de saúde. Então, essa pessoa também merece toda a sua dedicação nesse sentido. São perfis completamente diferentes e que você vai ter que se adaptar para lidar com isso. Então, por isso que eu digo, a formação do professor, não só a questão acadêmica e didática, que é muito importante, a formação humanística do professor talvez seja tão ou mais essencial do que qualquer outra. Então, esse dever, essa responsabilidade, essa questão de observar o outro como alguém que está ali criando expectativas em relação ao seu trabalho, isso vai fazer a gente ser um pouquinho melhor, ou talvez tentar ser um pouco do que ele espera que nós sejamos. É só isso que eu queria observar. Posso fazer uma observação? Nós reclamamos praticamente todos os dias da apatia dos alunos, não é? O professor está dando uma aula e o aluno está lá no Facebook, no celular, enfim, né? Esses alunos não querem nada, eu estou falando pelas paredes. Há uns 2 anos eu fui fazer um curso de contratos lá em Coimbra, e 3 meses de aulas aos sábados, o dia inteiro. E eu no WhatsApp falava para minha filha, que tédio, né? Não sei como os alunos conseguem ficar sentados ouvindo o professor. Tiago, eu me senti, sabe, o verdadeiro aluno entediado com aquela aula, sabe? E em nenhum momento o professor falava, olha, alguém quer falar sobre alguma coisa? Porque todos que estavam ali eram professores e especialistas na área, contratos de direito público, né? Enfim, todos os professores da área. E era um tédio, sabe? Ficar o sábado o dia inteiro, não é? Ainda lá não tinha ainda, como tem na USP de São Paulo, né? O BEDEL, né? Senão não ia ficar ninguém na classe, né? Mas, pelo menos tinha alguns anos, não sei se ainda tem, né? Mas nós precisamos verificar o seguinte, a partir do momento que você senta como aluno, você percebe que aquela aula é muito chata, não tem como ficar ali 1h30 ouvindo aquele cara falar aquilo, sabe? Você fala, olha, tudo que ele falou em 1h30 daria para resumir em 5 minutos, não é? Então, eu acho que nós, enquanto professores, com a participação efetiva dos alunos para colocar essa crítica, que às vezes o professor não percebe, não é? Nós temos que procurar caminhos, não é? Para superar isso.
porque nós não podemos ficar repetindo os mesmos erros, não é? E a cada professor que entra, não é? Ele continua repetindo os mesmos erros. A classe não presta atenção, a classe conversa, porque alguma coisa está errada, não é? Então, quando já perceberam, né? Todos nós percebemos que, olha, isso cai na prova. Todo mundo pergunta, o que é mesmo que cai na prova? Né? Então, eu acho que... Não é? Então, nós temos que ter uma postura reflexiva nossa mesmo. Né? Como nós estamos ensinando? Será que, se estivéssemos sentados na sala de aula, será que nós prestaríamos atenção no que nós estamos falando? Né? Então, eu acho que esse debate é importante exatamente para levantar esse problema e procurar alguma solução. Né? Obrigado, professor. Mais alguém quer? Vocês falaram do AB, enfim, eu acho que essa é a grande questão, né? Principalmente para as universidades privadas, né? Porque essa coisa de o índice de aprovação do AB é, enfim, quase que a cereja do bolo do curso, né? Dos cursos privados, né? Isso acaba também direcionando os currículos, né? O currículo, a formação, como o professor Tiago falou, né? Você fala que cai no AB, as pessoas prestam atenção, né? Então, vocês acham que, assim, né? Eu acho que eu queria abrir uma pergunta mesmo, deixar em aberto, assim. Vocês acham que esse processo do AB, a prova do AB, ela é boa ou ela é ruim pro ensino jurídico? Posso dar uma resposta enquanto coordenador de uma escola privada? Nós já tivemos, não um, mas inúmeros alunos que eu acreditava que ele nunca na vida passaria no exame da ordem. Nunca. Eu falei, esse cara nunca vai passar. Né? Passou. Sabe? E não um, mas vários. E aqueles alunos, nós já tivemos alunos brilhantes que não conseguem passar no exame da ordem porque ficam nervosos, enfim, uma cobrança familiar muito alta. Não é? Então, me parece que o exame da ordem, ele faz sim uma seleção, mas ele não tem um modelo ideal para selecionar os melhores. Deveria ter alguma coisa. Me parece que em Portugal tem um modelo que é o seguinte, o aluno passa, a ordem me parece que é dividida em 2 fases. Né? Ele passa, na primeira, ele pode ser auxiliar de um advogado, né? E depois de um determinado período, ele pode advogar nos tribunais. Não é? Então, talvez o modelo, levando em consideração isso, seria interessante. Não é? A pessoa começa a advogar auxiliando um advogado, não é? E depois ele tem direito a advogar no tribunal. Então, me parece que alguma coisa precisa ser feita. Esse modelo, o aluno decora tudo. Não é? E sabemos como é isso. Não é? Tivemos uma aluna que chegou no 5º ano com 32 DPs. Né? Eu falei, essa menina nunca vai conseguir terminar. 32 DPs é muita coisa. Né? Em 2 anos, ela cumpriu as 32 DPs. Aí no Facebook ela já coloca, doutora fulano de tal. Né? E, sabe, coitado dos clientes. Né? Mas, enfim, tomara que não erre muito. Né? Mas alguma coisa tem que ser feita quanto ao exame da ordem, porque esse modelo não funciona. É que ele provocou aí uma coisa. A OAB, quando se identificou mais fortemente a chamada crise do ensino jurídico, que foi nos anos 90, a OAB teve um papel importantíssimo, porque foi ela que organizou ou sistematizou o pensamento jurídico nacional a respeito do ensino, né, reunindo professores, expoentes das universidades, etc. Inclusive tem aquela coleção OAB Ensino Jurídico, tem textos ali maravilhosos. Né? No entanto, essa mesma OAB abandonou tudo o que está escrito lá. Ela não segue nada daquilo. Faz um exame tecnicista, de memória, e mais, ela ganhou, por vias muito tortas, o direito de avaliar faculdades. E como é que ela avalia a faculdade? Pela porcentagem de aprovados na OAB. E hoje eu posso afirmar assim, você pode me prender a hora que sair daqui, mas a OAB não avalia, o exame da OAB não avalia a faculdade, o exame da OAB avalia cursinho. Sabe? É quem faz o cursinho, é que é aprovado, não. Talvez esse aluno que o professor achava que jamais ia ser aprovado, fez o cursinho lá, deram as dicas todas para ele, que ele é aprovado. A OAB, o exame da OAB, para mim, não avalia coisa nenhuma do ensino jurídico. Porém,
né, ela criou essa situação. Para mim, é até vexatória, essa situação é o seguinte, não, eu tenho que passar na OAB. O meu negócio, eu estou aqui para passar na OAB. Inclusive, para quem tem, como nós temos lá uma população 80% de pobreza mesmo, né? Grande parte daqueles alunos estudam com bolsa, não bolsa integral, mas com bolsa, né? Porque a fundação tem essa obrigação de dar bolsa, mas ainda assim eles têm, grande parte tem essa situação lá, ou toma banho ou janta, né? Dificuldades mesmo. Então, cria-se esse imaginário, não, eu estou aqui, meu negócio, eu tenho que passar na OAB, e o resto não interessa. Não interessa a formação humanística, não interessa, interessa passar na OAB. E a OAB é a grande responsável por criar isso aí, né? Por mim, extinguia esse exame hoje mesmo. E, professor, o aluno entra no primeiro ano perguntando, é difícil passar no exame da ordem? Primeiro semestre. Bem, você queria falar também, Ana? Não? Já? Então, eu fico também feliz de ver que em boa parte das colaborações a constatação de alguns problemas são os mesmos, né? Eu queria só, a partir da proposta, né, da aula de hoje, da aula, proposta desse encontro hoje, né, que eu ressalto, é um primeiro encontro de encontros que a gente espera que se repitam, né, e que a gente possa ampliar essa discussão em outras oportunidades. Acho que essa é uma primeira oportunidade para a gente se conhecer e tomar contato com, pelo menos num primeiro momento, que cada um pensa numa reflexão mais superficial a respeito do problema, né? Eu acho que à medida que a gente confrontar as nossas concepções a respeito do problema, a gente é capaz, maieuticamente, de aprimorar. Assim, eu vejo aqui, por exemplo, em algumas falas, constatações que eu, como professor durante 11 anos em instituições privadas, também passei, né? Assim, mas se me é dado tempo para uma nota biográfica, né, assim, eu costumo dizer que a grande escola que eu tive como docente foi justamente a escola privada, justamente porque eu entrei numa sala de aula que eu supunha, né, no meu completo alheamento do mundo, que a minha criação numa bolha e num berço de privilégios e facilidades me garantiu, eu entrei numa universidade privada em Sorocaba, um curso recém-criado, achando que os alunos que eu lecionaria seriam idênticos aos meus colegas de faculdade. E eu resolvi dar uma aula igual eu daria na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, porque eu achava que aquela era a aula que eles precisavam. E o resultado foi tão desastroso, eu era tão arrogante que eu cheguei ao ponto de fazer uma autoavaliação no final do primeiro semestre, certo de que eu receberia apenas elogios pela qualidade da aula. E o resultado foi tão desgraçado, né? O resultado foi tão deprimente. Eu entrei uns 4 anos depois em terapia, né? Levei uns 4 anos em terapia para superar a decepção de não ter atendido às minhas expectativas. Mas foi quando eu percebi que a gente, assim, em alguma medida, lecionar é uma técnica, né? Lecionar é um meio para um fim, né? E aqui a professora Yara, eu acho que corretamente colocou isso. Muitas vezes o docente não sabe qual é o fim do que ele pratica, né? E eu me peguei refletindo muito isso na experiência da supervisão do estágio da DEISE, justamente porque eu estava como supervisor de estágio, e o ano passado eu fiz um curso de preparação pedagógica aqui na Universidade de São Paulo, eu me senti obrigado a colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido, para não apenas saber que a gente precisa escovar os dentes de manhã e não escovar, que era o que provavelmente ia acontecer. E a oportunidade de ser o supervisor da DEISE me fez me obrigar, né, a não conseguir todas as aulas, mas na maioria das aulas, a elaborar um plano de aula, né? Um plano de aula, a primeira coisa que a gente discutia nas reuniões de supervisão era, bem, o que nós queremos que os alunos saiam dessa aula sabendo, né? O que eles precisam saber.
Uma vez que a gente sabe o que eles precisam saber, bem, como que nós vamos fazer isso? Né? Qual que é a estratégia? Vai ser uma aula expositiva? A gente vai fazer uma discussão de caso, a gente vai fazer uma simulação, como nós fizemos, mas essa discussão ela era precedida, né, numa reflexão mesmo, o que eles precisam saber, o que nós queremos. E isso orientava ao final também a definição dos instrumentos de avaliação. Né? Então, essa atividade que me foi oportunizada pela circunstância de que eu fui o supervisor esse ano pela primeira vez de um aluno de mestrado que estava fazendo o programa de aperfeiçoamento ao ensino, me levou a essa prática. E assim, uma prática que eu, durante muitas vezes, eu percebia que eu enfrentava esse problema na hora de preparar as provas no final do semestre, porque como eu não sabia para que eu tinha dado aula, eu não sabia exatamente o que eu tinha que cobrar. E corrigir as provas virava um desespero, porque vinham as coisas mais diferentes na prova, e eu não tinha como avaliar o aluno que tinha ou não superado o sarrafo, né, para aprovação, né, porque eu simplesmente não sabia o que eu estava exigindo dos alunos. E aí com isso você acaba às vezes tendo que exigir menos, porque você fala, não, é injusto, porque eu também não, meu curso foi meio desconjuntado, como é que eu vou exigir deles isso agora? E no final das contas você acaba, a falta do conhecimento da técnica docente me fazia dar aulas piores, dar um curso pior. Talvez as aulas expositivas, talvez elas fossem boas como palestras, mas no conjunto, como um curso, eu fico na dúvida se os alunos efetivamente saíram aprendendo alguma coisa, justamente pelo fato de que eu não sabia o que eu estava ensinando. Eu ensinava uma disciplina, mas quais eram os meus objetivos ali? Então, eu vejo na fala da professora Yara, eu vejo isso, assim, essa minha experiência nesse semestre me convenceu dessa importância. E isso me faz olhar lá para o passado, quando eu entrei na Universidade de Sorocaba, em que, como a universidade ela era centrada em torno do curso de psicologia, havia uma ênfase muito grande no preenchimento dos formulários docentes. Plano de aula, plano de componente curricular. E eu me lembro como eu odiava, como professor de Direito, ter que preencher aquilo, porque eu não conseguia ver o sentido daquele documento, eu não conseguia ver o sentido daquela... Eu não estava fazendo uma preparação, eu estava preenchendo um formulário. Se você faz a preparação, o preencher o formulário é natural, o formulário sai naturalmente à medida que você faça o planejamento. Mas o que não me disseram lá atrás foi que o que eu estava fazendo era planejamento. Me disseram, não, a gente precisa disso, porque toda a aula precisa estar documentada. Então, enquanto aquele instrumento, que é um instrumento fundamental da atividade docente, era entendido apenas como um registro burocrático que serviria para demonstrar ao MEC que aulas estavam sendo dadas, né, que era mais ou menos como era percebido o formulário, o plano de aula, eu não tinha me tocado da necessidade do planejamento. Né, essa necessidade do planejamento que vem a partir dessa constatação. A experiência nesse ano foi muito mais fácil avaliar os alunos, porque eu tinha para cada aula o que eu tinha colocado como objetivo para os alunos. E eu conseguia saber, através das questões que foram dadas nas provas e nos trabalhos que eles tiveram que fazer, se eles tinham atendido ou não aquele objetivo. Se isso foi perfeito ou não, é algo agora para se fazer uma avaliação do curso, né, uma retrospectiva do curso, para chegar à conclusão e comparar com os resultados de outras turmas. Mas o que eu percebo, e é algo que agora eu me coloco meio como evangelizador dos colegas, o quanto que o domínio dessa técnica me deu mais tranquilidade em sala de aula, me deu mais segurança em sala de aula, muito mais do que o mero domínio da disciplina, da qual eu sou mestre, sou doutor, né? Embora ainda tenha muito para aprender, né? Mas o quanto que a formação docente me ajuda, né? E o quanto que eu pastei durante esses 15 anos, né? Para perceber isso. Né? Então, eu queria, né, contar essa questão, porque eu acho que o curso de capacitação tem essa função. Né? Mas eu acho que sem a experiência concreta e sem a capacidade de relacionar essa experiência, eu concordo inteiramente com o professor Paulo Tarso, sem a capacidade de traduzir esse conhecimento numa experiência concreta, a gente não efetivamente se profissionaliza como docente. Né? E, infelizmente, a gente tem ambientes controlados em que nós expomos docentes em formação à docência.
A Daisy passou por essa experiência comigo. Ela teve que dar uma aula que ela planejou e ela viu como é. Ela viu o que é a tensão de entrar numa aula, a eterna dúvida daquele aluno chato que faz pergunta que você não sabe responder, né? Ou que está lá para te derrubar, né? Que está lá para fazer uma pergunta para te derrubar. Esse desafio de lidar com o outro, né, que no fundo é o desafio de lidar com as suas próprias inseguranças, é algo que, infelizmente, a gente ainda tem uma pouca oferta desse estágio, né, em situações controladas, né? A maioria dos docentes acaba sendo jogado numa turma sem nenhum preparo, e pobres dos alunos que são submetidos a um professor em formação, né? Quantos crimes com futuros estudantes e com os estudantes de direito, com os futuros profissionais de direito, foram cometidos por professores que simplesmente estavam aprendendo. Não era maldade, mas eles simplesmente não tinham tido preparo para aquilo, né? Essa talvez seja a minha grande frustração, a minha grande reclamação em relação aos cursos de pós-graduação, né? Talvez o programa de aperfeiçoamento do ensino não devesse ser voluntário, ele deve ser obrigatório, né? Porque essa é a função do programa de pós-graduação. E fica aí talvez uma sugestão para o nosso programa de pós-graduação de colocar isso como uma exigência. Então, em algum semestre isso tem que ser feito. A menos aula na pós-graduação. Então, mas aí a gente está fugindo do tema dessa mesa. Então, um outro ponto também que nas falas aparece é a questão da crise do sistema do ensino jurídico, né? Efetivamente, né, eu também ouço falar em crise do ensino jurídico desde que entrei na faculdade em 92. E desde então nunca se solucionou esse problema. Eu hoje olhando, e depois de todo esse processo de discussão do projeto político acadêmico, eu fico pensando se a gente às vezes não olha, a gente não identifica uma crise naquilo que é uma simples característica das instituições humanas. As instituições humanas estão em evolução. Nenhuma instituição humana é perfeita. Toda ela tem problemas, portanto, ela tem problemas de acomodação nas situações concretas, e esses problemas de acomodação são percebidos como problemas que urgem reformas. Então, talvez sim, a crise seja eterna. A crise seja eterna porque o ensino jurídico, como uma instituição humana, ele é imperfeito, né? Nós não temos uma resposta perfeita para como deve ser o ensino jurídico. Então, e isso, em alguma medida, me deixa tranquilo em relação ao projeto político pedagógico, do qual eu participei também, né? O Maurício também, o André, outros alunos aqui da faculdade, outros docentes, servidores técnicos administrativos. Mas, embora eu tenha uma identificação muito grande com o projeto, queira que ele funcione, eu não tenho um compromisso com esse projeto, né? Eu tenho um compromisso com um projeto que faça a faculdade avançar. Se esse projeto, na sua avaliação efetiva, mostrar que ele não está funcionando, então a gente muda o projeto. Então isso não é uma evidência de crise. A crise do ensino jurídico está ligada ao fato de que o direito como instituição humana tem mudado. Se ele tem mudado, a gente tem que acompanhar o ensino jurídico também, né? Então, me parece que talvez a gente suavizaria a percepção de crise se nós tivéssemos uma concepção mais próxima do que é o projeto pedagógico, né? O projeto pedagógico é um documento de intenções, como nós nos vemos no futuro, o que nós queremos para nós. Agora, não temos um compromisso com o projeto, o compromisso é com o resultado. Se na avaliação dos resultados desse projeto nós chegarmos à conclusão que o projeto tem problemas, então nós mudamos o projeto, né? Então a crise, na verdade, é um móvel para a mudança, né? São das contradições entre as nossas ideias e a realidade que a gente avança, né? Na medida em que a gente esteja aberto para a crítica daquilo que a gente faz, né? E aí talvez o não conhecimento do projeto político pedagógico, como o professor Sebastião ressalta na fala dele, seja um problema, né? Para muitos professores, o curso de Direito é uma coxa de retalhos de disciplinas individuais, né? Você não tem um projeto articulado em que o docente tem uma tarefa a desempenhar. Não, o docente tem uma disciplina a ministrar, né? O que me leva a um outro problema também que me parece importante, que é qual é o nosso compromisso como docentes? Eu recebo um plano de aulas, eu recebo um plano de trabalho, né? Um programa de componente curricular, né? Uma disciplina.
Na minha disciplina tem uma série de itens que são o conteúdo dessa disciplina. Eu sou obrigado a esgotar esses itens? Né? De novo, a questão de o que é o objetivo da aula. Né? Nós ainda estamos numa faculdade, durante o processo de discussão do projeto político pedagógico, ficou muito evidente nas respostas dos professores, quando nós procurávamos os professores dizendo, olha, a gente precisa diminuir a carga horária, os alunos estão ficando muito tempo em sala de aula, a gente precisa diminuir porque os alunos precisam ter tempo para estudar e para viver. Né? Assim, a gente tem aí uma tensão entre universidade e vida privada, porque também não adianta eu formar o aluno no final de 5 anos e o aluno for usufruir do diploma dele num manicômio. Né? Não dá para, é numa casa de repouso, não dá para fazer isso. Então existe um equilíbrio que tem que ser buscado mesmo num curso integral, como o nosso se propõe a ser. E isso é uma especificidade bastante específica, né? Para ser bem pleonástico, né? Do curso de Direito aqui de Ribeirão. E aí eu procuro os docentes para dizer, não, você não tem como a sua carga horária de 4 passar para 2 horas? Não, mas aí não dá para dar todo o conteúdo. Né? E aí o problema é, mas será que eu tenho que esgotar o conteúdo? Será que o professor de processo tem que dar todos os procedimentos especiais? Né? Ou será que o nosso compromisso não é com criar no aluno a capacidade de aprender, como todos praticamente falaram? Né? Mas será que na coordenação dos cursos, ou no funcionamento diuturno das instituições, nós não passamos para os professores, até por causa da pressão da OAB, isso também acontece, que os professores têm que cumprir o programa? Né? Aí existe uma tensão entre o tempo que é disponível para dar a matéria e a matéria que o professor precisa dar. É óbvio que o professor acaba caindo na aula expositiva se o compromisso dele é com a extensão do projeto. Porque a aula expositiva é mais eficaz do ponto de vista do uso do tempo. Né? Justamente porque ela não precisa que o aluno aprenda, ela precisa apenas que o professor fale. Se o professor chegar no final da aula, a aula foi dada. Se o aluno aprendeu ou não, a gente vai ver na prova. Né? Agora, se você faz uma discussão de caso, se você faz uma simulação de um problema, aí o tempo de aula e a participação do aluno também é importante. Né? Não basta só o professor falar. Só que isso também significa que você tem que dar menos coisa em mais tempo. E isso envolve fazer uma seleção do que vai ser dado do conteúdo do programa e do que não vai ser dado. Né? Isso envolve uma escolha do docente. Essa escolha precisa ser orientada por uma técnica que o docente não tem. Né? Que o docente não tem. E às vezes me parece que as instituições, eu sentia isso como professor de uma universidade privada, em que você é cobrado por conteúdo e não pela formação do aluno. Né? Em algumas instituições eu tinha provas que não eram feitas pelo professor, que serviam para avaliar a qualidade do professor, mas ao mesmo tempo engessavam as escolhas que o professor fazia em relação à matéria que ele lecionava. Né? Então, aqui a gente tem um problema que não é só de formação do docente, mas é um problema institucional. E é de como as instituições de ensino se articulam para dar conta das exigências que o mercado ou o aluno, ou as instituições certificadoras fazem da instituição. Né? E isso me parece também importante. Né? Eu fico por aqui, né, nessa síntese, né, eu tentei aqui pegar um pouquinho do mais importante que cada um falou. Eu vou depois sintetizar isso num texto e circular entre vocês. Né? Eu senti falta, né? Eu acho que a gente pode caminhar talvez para o encerramento. A gente tem um coffee break aqui agora fora, não é bem um coffee break, mas é um coffee ending talvez, né? Mas e a gente, mas o compromisso é a gente continuar se reunindo, eventualmente ampliando, né, o quórum de participação. Mas uma coisa que eu espero, até porque nós vamos ter esse desafio agora a partir do ano que vem, diante da percepção da falta de capacitação dos docentes, como que as instituições reagem? Né? As instituições oferecem esses cursos, nós temos, a capacitação por si só não existe, mas não resolve o problema, a instituição pode forçar essa melhoria, mas as instituições fornecem de que maneira? Né? O foco é nos métodos de ensino,
Nós vamos precisar agora treinar docentes para trabalhar em um laboratório, né? E essa é uma grande dúvida de como nós vamos fazer essa preparação, né? O primeiro desafio é convencer os docentes a participarem do laboratório, né? Uma vez convencidos, a gente vai ter que dar capacitação para que eles façam aquilo, né? Que é uma atividade que, na maioria das vezes, eles nunca fizeram, né? 2 docentes em sala de aula, com um grupo de alunos. Como é que vai ser? Vai ser um jogral de professores, né? Começa um, termina o outro, né? Como é que a gente divide uma sala de aula, né? E existe conhecimento sobre isso, existe técnica sobre isso. Basta, mas como que a gente passa isso, né? Então essa é uma dúvida que eu fico e que talvez num próximo encontro a gente possa pensar, inclusive pensar em estratégias conjuntas da gente enfrentar. Talvez cada uma das instituições fazendo uma capacitação separada, a gente está desperdiçando recursos. Talvez em conjunto a gente consiga fazer capacitações para os nossos docentes, né? Porque todos nós precisamos disso, né? Então, alguém tem algum comentário? Eu queria... porque senão acho que a gente pode encerrar hoje a atividade. Amanhã a gente continua num outro tempo que também foi mencionado por alguns dos palestrantes, que é a articulação entre teoria e prática no curso de Direito. Nós continuamos amanhã com essa discussão. Todos estão convidados também amanhã. Amanhã, na quarta-feira. Não, nesse horário. Nas 7 horas. O concerto vai ser na quarta-feira ao meio-dia, né? Também essa atividade faz parte da Semana Jurídica, né? Em relação à história do curso de Direito, foi curioso porque ontem, até tendo em vista o momento que a gente está vivendo, o convidado para palestrar foi o professor José Geraldo de Souza Júnior, que participou do processo de elaboração das diretrizes curriculares nacionais e contou o seu ponto de vista desse processo, da crise do ensino jurídico também. E foi a abertura da semana, né? Amanhã, ao meio-dia, nós teremos uma apresentação, meio-dia e meia, do Departamento de Música aqui da faculdade, o maestro Rubens Richard, eu esqueci o nome da cantora agora, né? Vão se apresentar aqui no auditório, né? E à noite, amanhã, a gente segue com o fórum, com a discussão de teoria e prática, né? De novo, o convite está aberto para todos os professores, não só para os coordenadores do curso, né? Como qualquer outro professor interessado está convidado também a participar, né? E a gente encerra a semana com uma palestra sobre elucidação de cena de crime na quinta-feira à noite. Mas o fórum vai ser hoje e amanhã à noite. Tá bom? Então é isso, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês e espero-os amanhã e em próximas edições desses encontros.